campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Abraço fraterno a todos, especialmente aos nossos irmãos, companheiros de trabalho do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que possamos estar juntos, conectados nessas reflexões de hoje. Capítulo 63 do livro Seara dos Médiuns. O título é Jesus e Livre-Arbítrio. Reunião pública de 29 de agosto de 1960. E a instrução é para lermos o item 224, o item 224 do livro dos Médiuns. Ele é bem extenso, meus irmãos, então nós vamos ler um parágrafo aqui para entender o que a espiritualidade nos traz, o que Emmanuel nos indica no seu comentário depois, no livro Seara dos Médiuns. Diz assim: os incrédulos dirão que, sendo para convencê-los, qualquer objetivo é útil, uma vez que com a sua conversão o Espiritismo pode conquistar mais adeptos para a sua causa. A isso, respondem os espíritos, a nossa causa não precisa daqueles que têm bastante orgulho para se acreditarem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos, e estes são quase sempre os mais humildes e os pequenos. Por acaso Jesus fez os milagres que os escribas lhe pediam? E de que homens o Cristo se serviu para revolucionar o mundo? Se querem se convencer, existem outros meios que não o de fazer exigências para os espíritos. Comecem primeiro por se submeter com humildade ao aprendizado. Não é normal que o discípulo imponha a sua vontade ao mestre. Aqui nos dá uma ideia, né, do livre-arbítrio que nós devemos seguir. Então agora nós vamos ao texto de Emmanuel. Em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partiram a marcha. Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma, encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões. Ensina sem formular exigências. Escarnecido em Nazaré, onde fixar a moradia, não procura evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos porque o doutor da lei não lhe compreenda de pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinédrio. Permite que Pedro o renove ou o renegue à vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no horto enquanto ora em momento grave. O Cirineu, que se destaca a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz, é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda, depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé, e quando visita Saulo de Tarso às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberás que são realmente sábios e bons
se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal, sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o teu caminho e de seguires adiante com os próprios pés. Que bela lição do exemplo de Jesus, respeitando o nosso livre-arbítrio, meus irmãos, respeitando a nossa jornada. O Mestre via e vê em cada um de nós, crianças ainda que somos. Sabe das nossas limitações, reconhece as nossas fraquezas, reconhece o quanto ainda nós temos a aprender nessa caminhada evolutiva. Por isso, como diz o texto de Emmanuel, ele respeitava a todos. O seu olhar fixo no coração e na alma daqueles irmãos. Sabia de tudo o que acontecia pelo seu próprio exemplo, pela sua própria caminhada. Um espírito que já trilhou tantos e tantos aprendizados. Sabia que naquele momento de perturbação da humanidade, viria depois, com outro Consolador, com a doutrina espírita, a oportunidade redentora para todos nós. Por isso a importância, meus irmãos, de nos conhecermos melhor, de estudarmos sobre os nossos próprios espíritos, de entendermos o nosso progresso. Por que estamos aqui vivenciando aprendizados e desafios importantíssimos para a nossa jornada espiritual? Respeitemos a nós, respeitemos o nosso livre-arbítrio, que possamos estarmos conectados com Jesus, com esse amigo, irmão, com esse mestre, que mais do que nos consolar, mais do que nos mostrar o caminho, ele está sempre conosco, meus irmãos, nos intuindo, nos impulsionando, fazendo com que nós tenhamos decisões melhores nos nossos dias, que o nosso livre-arbítrio seja bem utilizado. Por isso a importância de estudarmos as obras dessa doutrina, meus irmãos. Por esse abençoado irmão Allan Kardec, que nos dá todas as condições para que nós estejamos ligados uns aos outros, encarnados e desencarnados, entendendo e compreendendo as nossas limitações, mas sobretudo a nossa vontade de nos ajudarmos. Por esses espíritos que lutam pela nossa causa, por esses espíritos, meus irmãos, que trabalham incessantemente para que nós aqui encarnados tenhamos uma jornada redentora, que ao voltarmos, ao retornarmos à pátria espiritual, tenhamos pequena lucidez que possa ser embasada para o nosso futuro. E assim, tentarmos fazer diferente como fizemos no passado. Que possamos, meus irmãos, juntos, sempre juntos, ninguém faz nada sozinho, ninguém aprende sozinho. Os Espíritos nos disseram isso agora no Livro dos Médiuns. Eles se baseiam naqueles que têm humildade no coração. Eles convidam aqueles pequenos e humildes, porque esses querem aprender. Que possamos ser esses do movimento, esses do crescimento, da luta incessante do aprendizado, com humildade, com serenidade, sobretudo com essa vontade de aprender. Muito obrigado, meus amados, por esse texto de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site